Em uma vasta floresta onde o som do vento atravessava as folhas como um sussurro constante e o chão era coberto por caminhos invisíveis aos olhos humanos, existia uma colônia de formigas que vivia como tantas outras, trabalhando, sobrevivendo e seguindo rotinas que pareciam nunca mudar. Entre elas, vivia uma pequena formiga chamada Ellen. Ellen não era diferente em tamanho nem em força. Seu corpo era pequeno como o de todas as outras. Suas tarefas eram simples: carregar fragmentos de folhas, seguir trilhas já marcadas e obedecer aos sinais deixados pela colônia. Mas havia algo dentro dela que não se encaixava naquele padrão. Enquanto as outras formigas caminhavam sem questionar, Ellen observava. Ela percebia o ambiente, reparava nos detalhes, pensava sobre o porquê das coisas. Muitas vezes parava por alguns segundos a mais do que o normal, apenas para olhar ao redor e tentar entender o mundo em que vivia. E dentro dela, uma inquietação crescia silenciosamente. Ela não queria apenas sobreviver, ela queria entender como crescer. Com o passar dos dias, a colônia começou a enfrentar dificuldades. As fontes de alimentos estavam ficando escassas, e as rotas habituais já não ofereciam o suficiente para sustentar todos. O movimento das formigas se tornava cada vez mais longo, mais cansativo, mais incerto. Foi um desses dias que Ellen decidiu sair um pouco além do caminho habitual. Caminhou por trilhas que nunca havia seguido. Atravessou folhas maiores do que seu próprio corpo e desviou de pequenos obstáculos que para uma formiga já pareciam grandes desafios, até que encontrou algo que mudaria sua vida para sempre. Uma pedra. Mas não era uma pedra qualquer, era enorme, desproporcional, um verdadeiro gigante diante de alguém tão pequeno quanto ela. A pedra bloqueava completamente a passagem para uma área rica em alimento, um local que poderia significar a sobrevivência de toda a colônia. Naquele momento difícil, Ellen ficou parada diante dela por um longo tempo. Não era apenas o tamanho da pedra que chamava atenção, era o silêncio ao redor dela. Nenhuma outra formiga estava ali, nenhuma tentativa recente, nenhuma esperança. Ela logo entendeu o motivo. Aquela pedra já havia sido ignorada por todos. Nos dias seguintes, Ellen voltou ao local. Observou marcas antigas no chão, pequenos sinais de tentativas fracassadas. Outras formigas já haviam estado ali antes dela. Já haviam tentado mover a pedra. Já haviam desistido e deixado aquilo para trás. Quando Ellen comentou com algumas formigas da colônia, ouviu sempre as mesmas respostas: isso não pode ser movido, já tentaram antes, você só vai perder tempo. Existem caminhos mais fáceis, mas algo dentro dela não aceitava aquilo. Não era teimosia, era algo mais profundo, era como se, no silêncio do seu próprio pensamento, uma verdade começasse a se formar. O problema não é o tamanho da pedra, é o quanto você acredita que ela pode ser movida. Na manhã seguinte, Ellen tomou uma decisão. Ela voltaria até a pedra, sozinha. Quando chegou lá, respirou fundo, encostou o corpo pequeno contra aquela imensidão e começou a empurrar. Nada aconteceu. Tentou novamente, nada. Tentou mais uma vez. E mais uma vez, nada. A realidade era clara. Ela era pequena demais, fraca demais, insuficiente demais para aquilo. Mas, ao invés de desistir, Ellen fez algo diferente. Ela decidiu continuar. Nos primeiros dias, tudo parecia inútil. O esforço não gerava resultado algum. O cansaço aumentava e a mente começava a questionar se aquilo fazia sentido. As outras formigas passaram a observar lá com certo desprezo. Algumas riam, outras apenas ignoravam. Mas Ellen continuava. Todos os dias, ela voltava, empurrava, parava, respirava e repetia para si mesma: eu não preciso mover a pedra hoje. Eu só preciso não desistir hoje. Com o passar do tempo, algo começou a mudar, não na pedra, mas dentro dela. Ellen começou a desenvolver algo que nunca tinha percebido antes: força mental. Ela já não se abalava com as opiniões das outras formigas. Já não comparava sua força com o tamanho do desafio. Já não esperava resultados imediatos. Ela apenas fazia o que precisava ser feito dia após dia, com constância, com disciplina, com fé. Em um dos dias mais difíceis, quando seu corpo já estava completamente esgotado, Ellen caiu ao lado da pedra. Pela primeira vez, sentiu vontade de desistir de verdade. Foi então que, em silêncio, ela olhou para o céu e falou: Deus, eu sei que sou pequena, sei que não tenho força suficiente para isso, mas se o Senhor colocou esse gigante diante de mim, então me ensina a não fugir dele. Naquele momento não houve resposta imediata,
mas algo dentro dela se acalmou. No dia seguinte, ela voltou e naquele dia, algo diferente aconteceu. A pedra não se moveu drasticamente, mas se moveu um pequeno deslocamento, quase imperceptível, mas real. Ellen ficou parada olhando, e naquele instante ela entendeu algo que mudaria sua vida para sempre. Gigantes não se movem de uma vez. Eles se movem na soma de pequenas persistências. Outras formigas começaram a notar, se aproximaram, perguntaram como aquilo era possível. E Ellen respondeu com simplicidade: eu não fiquei mais forte que a pedra. Eu só me tornei mais forte que a vontade de desistir. Aos poucos, outras formigas começaram a ajudar. E juntas, com o esforço coletivo inspirado pela persistência de uma única formiga, a pedra foi finalmente removida. O caminho foi aberto. A comida foi encontrada. A colônia foi salva. Mas o maior resultado não foi externo. Foi interno. Ellie nunca mais foi a mesma. Ela entendeu que não importa o tamanho do desafio que aparece na sua vida, o que realmente define o resultado é a força da sua mente diante dele. E que, quando você confia, persiste e não desiste menos, até aquilo que parece impossível começa aos poucos a se mover. Se essa história falou com você, comenta aqui. Eu não vou desistir. Deixa o like, porque isso ajuda essa mensagem a chegar em pessoas que estão enfrentando gigantes hoje. Se inscreve no canal para mais histórias que vão fortalecer sua mente, sua fé e sua vida. E compartilha com alguém que precisa lembrar que, mesmo sendo pequeno, com fé e persistência, é possível mover qualquer gigante